Já vamos convidar aqui para a nossa roda e para esclarecer essas dúvidas a doutora Larissa Cassiano, que é médica obstetra e ginecologista, é especialista em gestação de alto risco pela USP. Já está conosco. Bom dia, doutora. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. É um prazer enorme falar de novo aqui com vocês. Já conversei com o Ivan uma vez e um prazer conhecê-la, Sheila. Um prazer. Fico muito feliz de falar. Parabéns ao Ivan que se vacinou. Eu vivi essa emoção no começo do ano e é muito bom. Espero que logo todos possam se vacinar. Eu tô na expectativa, mas sou muito novinha, sabe como é? É nada, setembro. Setembro tá aí, gente, tá chegando. Setembro vai tá aí. Vai passar rápido, vai. Passa, vamos nessa. Ótimo. Doutora, a partir de hoje, como a gente vem falando, tem esses novos grupos prioritários entrando na campanha de vacinação. Então, só para esclarecer direitinho, podem se vacinar grávidas e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias sem comorbidades, acima de 18 anos, e aí elas precisam levar uma autorização médica. Também entram na campanha as pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente que recebem o BPC, o benefício da prestação continuada, acima de 18 anos. Podem receber também a primeira dose, as lactantes com doenças prévias, e era sobre isso que a gente estava falando aqui agora há pouquinho, com mais de 18 anos. Doutora Larissa, as gestantes e puérperas continuam podendo se vacinar somente com as vacinas da Pfizer e com a Coronavac. Isso porque a aplicação do imunizante Oxford AstraZeneca segue suspensa para essas mulheres, porque houve aquela morte de uma grávida no Rio de Janeiro depois de tomar essa vacina. E esse processo ainda é investigado. Para quem ainda tem medo, as vacinas são seguras? O que a gente pode falar de mensagem para gestantes, a importância de se vacinar contra a Covid-19? O que eu falo para as gestantes é, infelizmente, trabalhos concluídos nós ainda não temos, mas a gente já tem um número muito grande de gestantes vacinadas. Aqui em São Paulo, quando a vacinação começou, por exemplo, no Hospital das Clínicas, muitas profissionais da linha de frente foram vacinadas. E a gente já tem praticamente 4 meses que essas mulheres foram vacinadas e a gente não teve intercorrências. Muito pelo contrário, a gente tem vários relatos de gestantes que foram vacinadas e que o bebê nasceu com anticorpos. Então, a vacinação talvez proteja não só a gestante, como o bebê. E isso é muito importante, pensando que nós estamos vivendo um momento de uma circulação muito alta do vírus e que nós não temos tratamento efetivo e que possa ser oferecido com segurança para as gestantes, porque a gente não tem um tratamento específico para a Covid, mas nós temos a prevenção, que é a vacinação. As gestantes, ainda que evitem ao máximo sair de casa, elas são mais expostas, porque elas vão a consultas de pré-natal, elas vão até o posto de saúde ou até o consultório, elas realizam ultrassom e o parto da maioria das gestantes acaba sendo hospitalar. Então, elas vão ter um risco de exposição durante a gestação que é maior do que muitas vezes a população geral. Por isso que é importante que a gente pense que a vacina protege contra esse vírus que está aí, que está circulando numa quantidade muito grande de pessoas. A gente tem várias variantes, a gente tem várias questões. Então, é importante ter essa vacinação e ter essa segurança de estar protegida durante esse momento que é tão sensível. Doutora, a gente falou durante todo o fim de semana sobre um boletim, né, que a Fiocruz divulgou com base naquele observatório obstétrico brasileiro, né, e que já apontam que os óbitos, né, maternos, é assim que eles dizem, né, gestantes, puérperas, em 2021 já superam os números de 2020 inteiro, né, a gente está na metade do ano. Você chegou a ver esse documento? Por que isso aconteceu? Imagino que se a gente for olhar em grande escala, em todos os grupos, deve ter tido também um aumento de morte, mas especificamente nas gestantes, nas puérperas e agora nas lactantes, né? As lactantes que estão podendo se vacinar aqui em São Paulo também, essas com comorbidades. A que se deve? É só por causa da Covid? Elas realmente têm uma condição de saúde mais delicada, inspira mais cuidados? Porque assusta, né? 2021 não está nem na metade ainda e a gente já tem mais mortes de gestantes e puérperas do que em 2020 inteiro. Sim, eu vi todo o boletim. Eu considero que são 2 dados importantes que a gente teve nesse período de 2021. A gente tem a Covid,
que é uma doença difícil de lidar, porque a evolução é muito variável. Eu cheguei a ter pacientes que tiveram Covid totalmente assintomáticas, mas eu também tive pacientes que foram para UTI, que ficaram em estado grave, e em hospitais em que eu vi gestantes falecerem, né? Tanto gestante quanto bebê. A gente tem vários casos aqui em São Paulo, infelizmente. Então, esse eu acredito que é um ponto. E o outro ponto é a dificuldade do segmento. Muitas pacientes ficaram com medo e começaram a ter mais faltas em consultas de pré-natal, a reduzir a realização de exames durante o pré-natal, e esse segmento é extremamente importante. Além disso, eu vi muitas pacientes com medo de procurarem serviço médico, de fazer o teste para detecção do Covid, por medo de se expor. Então, essa dificuldade de acesso, essa redução no acesso à saúde, expõe muitas vezes essas mulheres a essa situação. E as lactantes também, infelizmente, elas estão chegando só agora para vacinação e só as lactantes com comorbidades. Então, elas ficam expostas, porque a lactante, ela provavelmente deu a luz no hospital, ela teve a exposição, ela teve o risco ali do contágio, e muitas vezes ela é infectada e demora mais tempo para procurar ajuda por esse medo e por essa dificuldade de acesso, muitas vezes com o bebê recém-nascido. Aquela dúvida básica, eu vou com o bebê, eu não vou com o bebê, como que eu vou fazer? Então, muitas vezes, esses fatores podem piorar, muitas vezes, um quadro que poderia ser mais leve, mas que a demora pode dificultar muito. Quer dizer, nesse aspecto a gente pode entender, então, que quanto mais esses grupos se vacinarem, mais a gente vai combater esse dado ruim, né? Porque elas vão voltar a ter segurança para fazer esse tipo de acompanhamento que você cita, né? Do pré-natal, de fazer um exame, de ter um acompanhamento mais perto do médico, né? O que não houve no ano passado. Exatamente, eu vejo que essa possibilidade de vacinar as gestantes dá uma segurança. E outra coisa que é muito importante, que há pouco tempo saiu a lei permitindo que as gestantes sejam afastadas ou fiquem em home office durante o trabalho e durante a pandemia, né? Então, ter esse afastamento durante o trabalho também é um outro fator importante. Eu acho que isso é uma alerta para as gestantes, ou seja, agora a gente tem vacinação, tem orientação de se afastar do trabalho, significa que a gente tem que ter um cuidado maior com essa população e que o governo está tentando, de alguma forma, trazer esse alerta para a população de que esse grupo não pode ser ignorado, de que isso não pode ser negligenciado. As gestantes são um grupo de risco, a gestação aumenta a exposição ao vírus, por todas essas questões que eu falei, mas também pela própria gestação, que muda a respiração, que muda o cansaço, que muda tudo isso durante a gestação e aumenta, sim, o risco dessas mulheres se contaminarem. Uhum. Doutora, é possível, em todos os casos, passar proteção contra o coronavírus pela amamentação? A gente ainda não tem muitos estudos com relação ao leite materno, mas a gente já viu alguns estudos que viram que passa proteção. A dúvida agora é quanto de proteção que está sendo passado e por quanto tempo. Então ainda existem alguns dilemas com relação a isso, mas a gente já tem percebido vários relatos de bebês que foram imunizados, que a mãe foi imunizada e que ele nasceu imunizado, e alguns relatos de que a amamentação também protegeu esse bebê. Uhum. É incrível, né? Esse laço, né? Porque na vacina da gripe tem isso, né, doutora? Isso já é comprovado no caso da gripe. Sim, a gripe, e tem algumas, a vacina, tanto a da gripe quanto a DTPA, que a gente chama que tem tétano e coqueluche também, a coqueluche passa essa proteção para o bebê, então a gente já sabe que existem vacinas que conferem essa proteção. Nós já vacinamos há muitos anos, então embora a gente ainda tenha algumas dúvidas com relação à vacina contra a Covid-19, as vacinas já são feitas há muito tempo. Eu sei que tem muitas pessoas assustadas, com medo, tem muitos relatos. Tem pessoas que agora não querem se vacinar por medo do efeito colateral, mas a gente tem que pensar e tem que ter medo do Covid, né? A vacina é proteção, e não fazer a vacina por esse medo pode levar a um risco muito maior. Uhum. Aliás, falando nisso, que reações as mulheres podem ter depois de as gestantes, as lactantes podem ter depois de tomar a vacina contra a Covid-19? São as reações comuns aos outros grupos também que têm se vacinado? São normais? Quais são as normais? Em que momento ou que reações indicam que ela deve procurar um atendimento médico? As reações que nós temos visto são uma elevação da temperatura, às vezes uma temperatura de 37,7, que não chega a um quadro febril. Se houver um quadro febril, é importante procurar ajuda médica,
procurar um serviço de saúde. Diarreia, algumas gestantes têm referido quadros de diarreia, um quadro de mal-estar geral, do corpo ficar um pouco ruim. Essas reações mais leves, elas têm acontecido com algumas pessoas. Isso a gente espera. A gente não espera que exista dor em membros inferiores, então dor na perna, dor no braço, um quadro alérgico, então o corpo ficar muito vermelho, coçando muito, coisas desse tipo, e febre, são sinal de alerta, são sinais de que ela deve procurar o serviço médico de saúde. Já tem algum estudo ou algo que possamos saber melhor sobre a Covid nas crianças, né? Eu tenho um caso próximo de criança pequena, de até 2, 3 anos, que pai e mãe se contaminaram ao mesmo tempo, a criança fez testes e ela não se infectou. O que a gente já sabe em relação à Covid e os bebês, doutora? Eles são menos propensos, as condições são menos graves? O que a gente tem de informação sobre isso? De crianças, de maneira geral, a gente já tem alguns estudos que mostram que as crianças têm um risco de exposição menor, né? O risco, na verdade, de exposição não, o risco de contágio menor. Então, a gente tem percebido que as crianças se contaminam menos, por isso também as crianças têm sido orientadas a continuarem indo para a escola. Mas a gente também tem relatos de casos graves. Com relação aos recém-nascidos, a gente tem visto uma mudança nos trabalhos científicos, percebendo que a gente está, talvez por circular mais o vírus e circular mais entre as gestantes, tendo um número maior de casos. Então, a gente já teve casos de bebês que nasceram e logo depois do nascimento fizeram o teste e tiveram uma evolução grave da doença, assim como nós já tivemos bebês que fizeram o teste e que tiveram uma boa evolução da doença. O que nós temos visto é que talvez essa circulação maior do vírus esteja aumentando muito mais esse número de casos e essas variantes também. Como as gestantes não foram vacinadas e agora a gente está tendo um número maior de gestantes, talvez a gente tenha observado mais isso. O que eu tenho percebido a evolução é muito particular. Alguns bebês evoluem muito bem, mas a gente tem alguns relatos de bebês que evoluem de forma muito grave. Então, a gente continua infelizmente, nessa fase ainda um pouco nebulosa de não ter muitas informações. Mas o que nós temos é que alguns bebês, sim, evoluem com forma grave quando a mãe é contaminada muito próximo do momento do parto. Então, a gente tem relatos de evoluções graves. Bom, e ao longo do tempo a gente vai descobrir muito mais, né, sobre essa doença. Só para, antes de me despedir aqui da doutora Sheila, só para repetir aqui a informação, então hoje, desde as 8 da manhã, os postos drive-thru estão abertos aqui na capital paulista. Grávidas, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, não precisa ter comorbidade, tem mais de 18 anos, tem autorização médica, pode se vacinar, e a partir de hoje também as lactantes com comorbidades, com mais de 18 anos, também podem se vacinar na capital paulista. Faça isso, viu? A doutora, não é o Ivan que está falando, é a doutora Larissa que está falando, né? Se vacine. Doutora Larissa, sempre um prazer ter você aqui no Band News São Paulo, viu? A doutora Larissa é médica obstetra, ginecologista, especialista em gestação de alto risco pela USP e conversou com a gente aqui na Band News FM. Muito obrigado. Obrigada a vocês, uma boa semana para todos e vacina para todos, é o que esperamos. É isso. Obrigada, boa semana.